Glória a Deus. Pai seja convosco. Eu quero chamar aqui à frente nosso irmão Marcos lá, filho da nossa irmã Nega. Faça favor, Marcos, por gentileza. Queridos, eu vou falar algo para vocês, prestem bem atenção. Neste ato que nós vamos fazer, eu tenho uma visão de igreja que talvez poucos pastores tenham. A nossa igreja é uma igreja que ela não tem condições financeiras, haja vista a necessidade de colocar ar-condicionado e tantas outras coisas que nós precisamos. E nós estamos aí para ampliar a igreja e trazer ar-condicionado, para termos mais conforto, mais tranquilidade. Mas, ainda que nós tenhamos esta necessidade, eu quero fazer um ato hoje. Vocês sabem que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Nosso irmão Marcos, ele é filho da nossa irmã Celcina, mais conhecido como nossa irmã Nega, Dona Nega. E ela teve um derrame, e está debilitada, se debilitou, precisa fazer uns exames. E eu logo de prontidão visitei a nossa irmã, perguntei o que estava precisando, e aí procurei também o nosso irmão Marcos, que é filho dela, e disse: Marcos, o que está precisando? Ele falou: pastor, está precisando fazer uns exames, a gente não tem uma certa condição. Eu falei: Marcos, os exames que ela precisar, você fala que a igreja vai pagar. Então, eu quero hoje, eu quero ser o primeiro a ofertar na vida dela, porque ela é membro dessa igreja, ela é da nossa casa, ela é da nossa família, e nós não vamos ver um irmão precisar e não estender a mão para esse irmão. E eu quero agora, que vocês coloquem de pé, em nome de Jesus, e eu quero levantar uma oferta para ela. Eu vou ser o primeiro a ofertar na vida dela, e se você sentir no seu coração, e se não alcançar o valor, irmão Marcos, o que precisar de exame, a plenitude vai pagar, tá bom? Então, essa oferta, já estou sendo o primeiro a ofertar aqui. Nós não vamos colocar no gasofilaço, nós vamos entregar nas mãos dele, porque nós vamos fazer esse ato de amor e de fé para com a nossa irmã em Cristo. Se porventura o valor não der, já está aqui diante de todos, o valor a igreja vai cobrir para custear o exame da nossa irmã, os medicamentos, transporte, tudo, a igreja vai fazer tudo isso para ela, porque a igreja é isso. Então eu estou ofertando aqui, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a vida dela, nós vamos orar por ela nesse instante. Se você tiver oferta para a igreja agora, pode entregar para ela também, não precisa entregar para a igreja não, pode entregar para ela. Se tiver dízimo também da igreja, pode ofertar para ela, em nome de Jesus, tá bom? Se ele tiver Pix, vai passar, mas nós vamos abençoar a vida dela. Uma cesta, obrigado. Tá bom? Igreja é isso. Igreja não é para arrecadar dinheiro. Igreja é para ganhar almas. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Amém? Vamos orar por eles, vamos orar por ela. Estenda a sua mão. Deus, nós queremos em nome de Jesus te apresentar a vida de Dona Celcina, nossa irmã em Cristo. Meu Deus, te apresentamos a vida de seu filho, irmão Marcos, e nós levantamos esta oferta para abençoar a vida dela, para abençoar ela nos exames, mas sobretudo também nós oramos pela vida dela. Declaramos o teu poder, a tua unção e a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui exercendo a nossa fé e nosso amor para com a nossa irmã. Assim, nós adoramos o Senhor em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Marcos, Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Meus irmãos,
paz do Senhor a todos vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa bênção grandiosa, pelo que Deus está fazendo, porque não é fácil. Minha mãe teve 2 AVCs e está com a vasculite cerebral. A via mais importante que leva os doentes para o cérebro, ela ficou fechada. E aí ela está consciente para algumas coisas, mas tem outras coisas que ela tem dificuldade, tipo de campo onde ela está. E a gente passa muitos e mais noites, por exemplo, ela está sentada nessa cadeira aqui, daqui a 3 minutos ela quer ir para o quarto, chega no quarto, fica 2 minutos, ela quer voltar para a sala, chega na sala, fica 2 minutos, quer voltar de novo. É a noite toda dessa forma. E a gente tem procurado neurologistas, tem procurado vários, e estão passaram vários tipos de médicos, porque ela tem uma capacidade de vários problemas. Além de ser cardiopata, ela tem problemas de diabetes, então é dificuldade. Mas para mim, a coisa mais importante da vida da minha mãe é quando ela. Mas ela é apaixonada por essa igreja e quando eu vejo ela aí. Porque para mim o mais importante de tudo é a pessoa estar na comunhão com os irmãos, está na igreja, está ali, ouvindo a palavra, pregando Deus, firme e forte no caminho. A gente sem Deus nós não somos nada. A gente pode conseguir tudo, mas primeiramente estar na presença de Deus é o mais importante. E eu penso a cada um de vocês, que sempre quando vocês forem orar, vocês lembrarem dela, vocês olhem para sempre, porque a oração tem muito mais do que qualquer coisa nessa vida. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. A nossa irmã Nega é uma bênção. Ela está aqui, foi a primeira alma que se rendeu no Ministério Plenitude. E quando eu soube da situação dela e visitei, e ela precisando desses medicamentos e exame, eu prontamente tomei essa iniciativa, né, de abençoar a vida dela, porque a igreja é para isso, né? Então essa é a visão da Plenitude. Se amanhã a Plenitude tiver 1 milhão na conta e tiver um irmão precisando fazer a cirurgia, quem vai pagar, e ele não tiver condição, quem tem que pagar é a igreja. Amém? Como é o nome dela? A mãe dessa bebezinha está procurando a mãe aqui, ó. Olha lá. Ô Marcos, depois você me passa o Pix, que é pra gente acrescentar mais lá, viu? Se você precisar de mais, pode nos procurar. Queridos, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao 9, eu tenho uma palavra muito poderosa para o teu coração e para a tua vida. Gálatas capítulo 6, do 7 ao 9. Quem encontrou diz glória a Deus. Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao 9 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos,
se não houvermos desfalecido. Amém? Glória a Deus. Queridos, preste atenção. Quando nós olhamos para as Escrituras, nos deparamos com aquilo que nós chamamos de reino de Deus. E eu quero que você entenda que o reino de Deus é constituído por princípios. Olhe para mim por um instante. O reino de Deus é constituído por princípios e leis estabelecidos e instituídos pelo próprio Deus. O reino de Deus é constituído por leis e princípios instituídos e estabelecidos pelo próprio Deus. E a gente precisa entender que quando nos movemos, quando a gente se move e a gente se age dentro desses princípios, dentro dessas leis, nós desencadeamos sobre as nossas vidas uma série de bênçãos e vivemos maravilhas de Deus. Então eu quero falar contigo sobre a lei da semeadura, a lei do plantio e da colheita. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará ou colherá. Nós precisamos ter muito cuidado, preste atenção, com a semente que nós estamos plantando. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos semeando hoje, porque certamente nós colheremos aquilo que nós estamos plantando. Há um dito popular que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Há um grande pano de fundo de verdade aqui nesse dito popular. E isso significa que a colheita sempre é maior do que o plantio. Tem muitas pessoas que hoje estão colhendo frutos amargos de seus plantios, de sua semeadura de anos atrás. Para conjecturar isso, ou para exemplificar isso, é como se você pegasse um cartão de crédito e começasse a passear em um shopping, em ruas, cidades e viagens, e começasse ali a passar o cartão, descontroladamente. Então você chega na loja, passa o cartão ali, chega em outra loja, passa um cartão, chega em outro comércio, passa o cartão e vai passando. E quando o tempo passa, a fatura fecha. E quando a fatura fecha, ela é enviada para a sua casa. E quando ela é enviada para a sua casa, que chega na sua casa, ali está a consequência de todas as compras que você fez. E tem muita gente que na vida real é assim. Aquele que muitas vezes recebe uma fatura, se espanta com o valor da fatura e diz: mas meu Deus, o devorador está na minha vida. Não é o devorador. São atitudes insanas. São atitudes irresponsáveis, que levam a pessoa a uma colheita amarga. É o que dizemos, é o que falamos sobre causa e consequência. A semente determina o fruto. E se você quer escolher bons frutos, você precisa, antes de qualquer coisa, escolher a boa semente. Você precisa entender que, dentre os princípios e leis estabelecidas por Deus, nos deparamos com a lei da semeadura. Pastor, mas eu conheço alguém que sempre foi bom, sempre semeou boa semente, mas está vivendo uma situação difícil. Preste atenção. É possível alguém viver algo que ele não plantou? É. Nós olhamos lá no livro de João, capítulo 9, salvo engano, que os discípulos estão passando junto com Jesus e vê um homem cego de nascença. E ao se deparar com este homem cego de nascença, aqueles discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que este homem nascesse desta maneira? Quem pecou para que este homem estivesse sofrendo desse jeito? Foram os seus pais? Foi ele?
E Jesus disse, nem foi ele e nem foi os seus pais. Mas ele assim nasceu para que a glória de Deus se estabeleça nele. Para que neles Deus seja glorificado. O que eu quero dizer com isso? Que existem raríssimas exceções, onde a pessoa está sofrendo algo que não é fruto de uma colheita, não é fruto ou não é consequência de uma semeadura, mas é algo exclusivo para a glória de Deus. Mas fora esta exceção, tudo que nós vivemos é causa e consequência. Tudo que você viverá daqui para frente é causa e consequência. As sementes que você está plantando hoje, pode até demorar tempo, mas ela vai nascer. E se você não tiver cuidado com a semente que você está plantando, lá na frente a fatura vai chegar para você. E quando a fatura chegar, não tem isso de meu pé está doendo, não. Ah, mas eu estou vivendo isso. Uma certa ocasião, só para ilustrar em exemplo, eu tinha um amigo, e ele chamava algumas pessoas me chamam de pastor Leal, né? Minha assinatura é Leal. Ele, ô Leal, como é que você está? Eu falei, tudo bem. E aí a esposa dele na igreja, tudo bonitinho, o filhinho na igreja, e ele na zoeira. E eu dizia, rapaz, siga sua esposa na igreja, vá com ela, apoie ela. Que nada, Leal. Foi, moço, valorize sua esposa, cuide dela, vá com ela para a igreja. Quando ela lhe chamar, vá, trate bem dela, veja o que você faz. Não, Leal. Foi, tudo bem. Passa o tempo, eu encontro aquele irmão, e agora o cenário é diferente, ele está chorando. Ô Leal, minha esposa foi embora com outro. Eu falei, eu te falei. Quase que eu falava, toma, porra. Eu te avisei. Falei, você não cuidou. Não justifica, mas explica. Ela cansou. Ela sofreu na mão dele. E agora chegou a colheita na vida dele. Ele estava vivendo justamente aquilo que ele plantou. Eu disse, meu filho, agora já é tarde. Eu lhe avisava direto, cuida da sua esposa, cuida, vai para a igreja com ela, trata bem ela. Agora já está longe, você está aí sofrendo. Então existem consequências que são irremediáveis. Então você precisa entender que as suas ações são sementes, que as suas atitudes são sementes. Você, esposa, cuida bem de seu marido, para depois não dar tchau para você. Você, esposo, cuida bem de sua esposa, para depois também. Em relação a isso, vocês também estão plantando amor, plantando carinho, plantando dedicação, e você vai colher isso. Mas tem umas irmãs que é igual a onça, né? E tem uns irmãos também que é igual a um cavalo. Mas enfim, não saindo desse exemplo, mas só para ilustrar que as consequências de hoje são frutos de semente que plantou lá atrás, anos atrás. Então você precisa entender o que você quer viver daqui para frente. Se você quer ter bons frutos lá na frente, plante hoje boas sementes. Jesus falou que a colheita é justamente aquilo que nós plantamos. Se você planta milho, você vai colher milho. Uma grande verdade da lei da semeadura é que nós só colhemos aquilo que plantamos. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar manga, você vai colher manga. Ninguém planta milho para colher arroz. Ninguém planta milho e colhe arroz. Então nós precisamos entender que muitas vezes sofreremos grandes consequências das plantações que nós estamos fazendo hoje. Então entenda, meu irmão, que quando nós ignoramos ou quebramos esses princípios, nós abortamos o melhor de Deus para a nossa vida.
quando nós quebramos esses princípios, quando nós negligenciamos esses princípios e vivemos de maneira grosseira e contrária à vontade de Deus, nós abortamos o que Deus tem para nós. Nós perdemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem muita gente sofrendo hoje por escolhas erradas lá atrás, por maus sementes plantadas lá atrás. Mas também tem pessoas vivendo plenitude hoje por boas sementes que plantou no passado. Quando nós aqui hoje abençoamos a vida, por exemplo, da irmã Nega, nós estamos plantando uma semente. Por quê, pastor? Jesus falou: dai e vocês receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos será dado. Isso nos ensina que a colheita sempre é maior do que o plantio. Levando esta lei para o princípio da bênção, você só é abençoado sobremaneira quando você abençoa sobremaneira. Quando Paulo lá em Coríntios fala: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Paulo não está falando de oferta para a igreja ali. Paulo está falando ali de ofertas para irmãos carentes. E ele pede: levanta essa oferta do mesmo jeito que eu levantei aqui. E ele diz: olha, cada um contribua segundo propôs no seu, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com. Então, quando nós plantamos, não podemos plantar de maneira pretensiosa, interesseira. Nós temos que plantar pelo princípio do amor. Nós temos que abençoar a vida do outro pelo amor. Aí ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá, aquele que abençoa com alegria. Então, quando você quer ser uma pessoa próspera, muito embora a grande parte dos pastores não, dos ladrões, eu sou meio desbocado mesmo, eu tenho que falar a verdade, a grande parte dos ladrões só usa esse texto para arrancar dinheiro das pessoas para si ou para a igreja que ele pastoreia, para mostrar um falso princípio de prosperidade, para na verdade um enriquecimento próprio. Mas na verdade esse texto fala sobre nós sermos prósperos no sentido de que nós abençoamos e semeamos na vida das outras pessoas. Na igreja é válido, claro que a igreja nós ofertamos e semeamos ali, mas esse texto de Paulo específico fala sobre abençoar a vida do outro. E na grande parte, querido, nosso coração se tranca para abençoar as outras pessoas. A gente não tem coragem, a gente é tão apegado ao dinheiro que a gente não tem coragem de tirar o dinheiro do bolso e chegar ali numa família que está precisando de uma cesta básica e falar assim: eu vou lhe dar a cesta básica, eu vou abençoar a sua vida. A grande parte é nesse sentido, porque o ser humano, na sua grande maioria, ele quer que as coisas girem em torno de si. Ele quer viver na lei da vantagem, ele quer sempre que as coisas venham convergir a seu favor. Sempre me dá, eu quero para mim. E o reino de Deus, e o princípio da semeadura é eu abençoo, e aquilo volta para mim. A vida é como um bumerangue, tudo que você manda volta para si. Sabe o que é bumerangue? Aquele aparelho que você joga e ele vai voltando para você. Tudo que você faz retorna para você. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu devido tempo colhe, se não desfalecermos, que quer dizer, se nós não desanimarmos. Irmão, quando você faz o bem para alguém, eu quero te dar uma dica para você nunca se decepcionar com pessoa. Quando eu faço o bem para alguém, eu só espero do alguém pior. Eu não espero nada de ninguém não.
Se alguém precisar, ainda que esta pessoa tenha falado mal de mim e tenha me esculhambado, se ele precisar, eu vou abençoar a vida dele, porque eu receberei o reflexo da bênção que eu estou semeando na vida dele. Não tem a ver com ele, tem a ver com a lei da semeadura, tem a ver com aquilo que eu vou viver a partir daquilo que eu estou plantando. Então existe a lei da semeadura. Quando nós semeamos, vamos colher exatamente aquilo que estamos semeando. Os frutos nascerão e haverá abundância de Deus na vida daqueles que andarem segundo o curso deste princípio, segundo o curso da verdade, segundo o curso da lei da semeadura. Quando nós entendemos este princípio, então viveremos as maravilhas de Deus em nossa vida. Precisamos entender o poder da semeadura. Quando você planta um grão de milho, você colhe um grão de milho? Não. Se nascer apenas um pé de milho, vai nascer no mínimo ali umas 5 espigas de milho, e em cada espiga de milho terá ali em torno de uns 300 ou, na verdade, mais de não sei quantos caroços de milho que você vai colher. Você não vai colher um caroço, você vai colher mais de 5.000 caroços. Uma semeadura, uma semente. Cuidado com a semente que você está plantando. Mas quem sabe a boa semente que planta, não precisa temer a colheita. Precisa apenas se alegrar, dizendo: um tempo maravilhoso de colheita está vindo para a minha vida, porque eu plantei, e a palavra de Deus diz que eu vou colher. Quem planta, colhe. Aqui em Gálatas nos deparamos com esta lei, e diga-se de passagem que é uma lei espiritual. A lei da semeadura é uma lei espiritual. Recebemos exatamente aquilo que damos. Recebemos exatamente aquilo que damos. Aquilo que ofertamos, recebemos. Então entenda uma coisa. Deus, em Gênesis capítulo 8, verso 22, faz a seguinte afirmação: enquanto durar a terra, isso depois do dilúvio, Deus chega para Noé e fala: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Ou seja, isso sempre acontecerá. O plantio e a colheita permanece. Meu irmão, não tem como fugir da lei da semeadura. Ah, mas fulano é trapaceiro. Ah, mas fulano é trapaceira, nunca aconteceu nada. A fatura vai chegar. Ah, mas fulano passou a perna em mim, mentiu para mim. A fatura vai chegar, irmão. Mais dias, menos dias, esta fatura chega. E a fatura chega exatamente no endereço do cara que comprou, meu irmão. Não tem jeito não, fique em paz, que a fatura chega. E quando a fatura chega, meu irmão, só vem a pancada, você já viu? Fala, meu Deus, onde é que eu vou achar esse dinheiro? Não é assim? Então nós precisamos entender hoje alguns cuidados. O cuidado com a semente que você está plantando. Tem muita gente plantando vento. Tem muita gente plantando problema. Tem muita gente plantando intriga. Tem muita gente plantando avareza. Tem muita gente plantando maldade. Mas hoje Deus te trouxe aqui para plantar boas sementes no reino dele e na vida de outras pessoas. Ações, escute isso aqui, ações são sementes. Palavras são sementes. Ações são sementes, palavras são sementes, atitudes são sementes que você está plantando. E a terra é mais fértil para as más ervas do que para as boas. Então, as sementes ruins, no que concerne ao mau plantio,
elas nascem depressa. Você já viu? Você não precisa nem plantar, já nasce, mas você tem que estar cuidando. Então cuidado, meu irmão, com as sementes que você está semeando hoje, porque determinarão o teu futuro amanhã. Eu conheço, escuta isso aqui, irmão, escuta isso aqui em nome de Jesus. Eu conheço homens poderosamente prósperos. Eu conheço homens prósperos, de enxurrada. Às vezes ele liga para mim e fala: meu pastor, lá de São Paulo, a minha vida é só bênção, meu irmão. Eu nunca recebi tanta bênção na minha vida. Eu estou vivendo um tempo de extraordinário de Deus. E esse homem já abençoou essa igreja aqui também. Ele diz: meu irmão, onde eu vejo um necessitado, no semáforo, aonde tiver, eu já levei feira dentro de casa. Eu estou falando isso para você, que é entre eu e você. Mas a minha vida foi sempre isso. Um dia ele estava contando com o irmão o que foi que ele fez quando ele vivia na pobreza. Aquele homem que dividia o pão, o único pão que ele tinha, para 10. E ele foi semeando, ele foi abençoando vidas, ele foi ajudando vidas. Ele disse que chegou o tempo de que o único dinheiro que ele tinha na mão para ele comer. Ele me contou uma vez que ele estava com fome. E ele só tinha o dinheiro da comida dele, mas ele encontrou alguém com tanta fome, mais fome do que ele. Falou: meu irmão, eu estou com fome, mas você está com mais do que eu. Toma aqui, coma. E hoje esse homem, lá em São Paulo, tem prosperado abundantemente. E é um dos prósperos. Hoje comprou um apartamento, casa, sabe por quê? Eu não estou falando de teologia de prosperidade, puxando você para dar dinheiro na igreja, não. Eu estou falando, lhe ensinando um princípio de prosperidade, uma lei de semeadura, e levando você a abençoar a vida daqueles que precisam lá na sua vizinhança, irmão. Eu não estou aqui falando: irmão, olha o envelope de 50 reais aqui para você fazer, que Deus vai lhe abençoar, o envelope de 100, não estou fazendo isso não, porque aqui não tem essa prática de enganar ninguém não. Eu estou ensinando apenas um princípio, para você entender este princípio e esta lei da semeadura, que aquilo que você está fazendo para o outro vai voltar para você. A ingratidão do outro pouco importa, vai voltar para ele, mas a bênção que você está dando para ele vai voltar para você dobrada, porque Deus fará chover na sua terra. A semente determina o fruto. A semente determina o fruto. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Antes de semear, veja se a semente é boa. Se for ruim, esmague a semente, queime ela. Diga: não vou plantar mal semente, porque eu vou colher esse fruto amargo. Eu vou jogar essa semente no fogo. Então nós precisamos entender que é necessário queimar as más sementes e plantar as boas sementes. Quando nós plantamos as boas sementes, nós teremos boas colheitas. Isso é lei da semeadura. Isso é princípio do reino de Deus. Isso é princípio. A semente determina o fruto, e o fruto determina a sua vida. Escuta, porque neste tempo, nesta lei da semeadura, existe o tempo que virá a colheita. E o apóstolo Paulo disse que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. O que quer dizer isso? Tem gente que por ele fazer o bem e só receber ingratidão, ele tranca o coração, aí ele desanima de fazer o bem. Não, continue fazendo o bem sem olhar a quem. Faça o bem, mesmo para com aqueles que são ingratos para contigo. Tudo que você fizer voltará para você. 10, 20, 30, 100 vezes mais. E, pastor, mas eu fiz tanto bem até agora e não colhei. Tem um tempo, irmão.
Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todo propósito. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de... Se você plantou coisas boas, pode passar o tempo, mas o tempo de colher coisas boas vai chegar na sua vida e você viverá a plenitude de Deus. Se você plantou coisas boas, fique em paz. O tempo de colheita de Deus está chegando na sua vida. Mas você tem que entender isso. Espere um pouquinho, porque fruto bom demora um pouquinho para dar, sim ou não? Você planta uma árvore hoje, tem que cuidar, regar, tem que esperar o tempo, ela nasce, ela cresce, floresce, produz e depois ó você comendo fruto, ó você desfrutando de coisas maravilhosas de Deus. Agora tem gente que não tem paciência, né? O fruto não nasce, ele quer comer logo as folhas. Tenha calma, irmão. Coisas boas de Deus estão vindo para a sua vida. Se você estiver plantando boa semente, é claro. Você conhece aquilo que planta? Você está conhecendo aquilo que você está plantando? Tenha cuidado. Em Lucas capítulo 6, verso 37 a 38, Jesus vai falar: não julgueis para não ser julgar também o plantio. Eu vou ser julgado. Não julgueis para que não seja julgado. Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Olha o que Jesus está dizendo. É um princípio inegociável. É um princípio inegociável. E depois ele vai desencadear. Dai e vocês vão receber. Nesse mesmo texto, dai e vocês receberão. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Irmãos, nós temos que ter liberalidade. No plantio nós liberamos a semente sobre a terra. Toda pessoa, escute isso aqui, toda pessoa que vive miséria financeira, ele é uma pessoa trancada. É o que nós chamamos de mão de vaca. Já viu? Ele dá tchau assim, ó. Ele nunca prospera, porque ele não tem coragem de abençoar outros. Ele não tem coragem de semear. E quando nós semeamos, nós somos os mais abençoados, porque a palavra de Deus diz que melhor coisa é dar do que receber. Mais feliz aquele que dá, mais feliz aquele que semeia do que aquele que recebe. Entenda que aquele que dá, ele está numa condição superior. E aquele que recebe está na condição inferior. Logo nós entendemos que aquele que sempre se põe a receber, nunca prosperará. Porque ele sempre se coloca numa condição de necessitado. Ele nunca se coloca numa condição, presta atenção, ele se coloca numa condição de represa. Mas ele não se coloca na condição de fonte. Fonte jorra, irmão. Eu vi um vídeo lindo de uma pequena fonte. E essa pequena fonte foi lá, um pouquinho de água. Aí o rapaz foi lá e pegou uma concha e passou na fonte e arrancou a água. A fonte fez pruf. Ele foi de novo e arrancou. E quanto mais ele tirava a água, mais a fonte crescia e jorrava. Eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje você não será barragem, mas você será fonte e irá abençoar a vida de outros em nome de Jesus. É ser fonte, irmão. Se você entende o princípio e a lei da semeadura, você entende o princípio de ser fonte, de ser doador, de abençoador, daquele que abençoa a vida de outros, irmão. Agora, nunca abençoar para aparecer, irmão. Aquilo que a tua mão, que tu der com a mão direita, que a esquerda não saiba.
Fiz algo pelo irmão João. Não precisa falar e tocar o sino. Irmãos, eu fiz algo pelo irmão João. Não precisa. Aquele que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Abençoe o irmão e deixe lá, irmão. A melhor coisa, irmão, que tem é abençoar pessoas. Eu não estou pregando o que eu não vivo não, viu? Senão eu nem disso aqui pregava. Mas se você vê alguém que precisa, você tirar do bolso e pegar na mão da pessoa aqui, você já está com dinheiro e falar: meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? E deixar o dinheiro na mão daquela pessoa, sem que constranja ela, sem que toque sino, mas você abençoar a vida daquela pessoa. Irmãos, eu já colhi frutos maravilhosos. Uma certa feita aqui na igreja, um irmão falou assim: pastor, logo no início, né, a gente não tinha nem esse estacionamento aí, estava num barro, então, nem dinheiro tinha a igreja para fazer o coisa aí. Aí o irmão falou assim: pastor, aquele tanque que tem lá na igreja, você não quer me vender não? Eu falei: não, pega para você, leva, você quer? Leva, pode levar, não quero não, não tem serventia para mim, não me custou nada, pode levar para você. Você quer o outro, também leva, pode levar. Passou um tempo, sabe o que esse irmão fez? Olhou o estacionamento assim e falou assim: pastor, já arrumei uma equipe, nós vamos, você só compra o cimento e a brita e a areia, nós vamos vir aqui no domingo e fazer todo o estacionamento da igreja. Sabe quanto eu paguei? Nada. Ô tanque que ficou caro, barato, hein? O estacionamento da igreja custou um tanque, irmão. Cimentou aí, só custou um tanque velho que não me custou nada. Agora, se eu tivesse apurado com o irmão, disse: não, irmão, você me dá 200 conto aí. Irmão, tá bom, vou lhe dar os 200 conto. Ah, pastor miserável. Irmão, tem gente que apura em tudo. Não te serve, o irmão está precisando? Fala: meu irmão, está precisando? Toma aí, leva. Pega para você. Se te é útil, toma. Abençoa, irmão, isso é semeadura, isso é semear na vida do outro. Isso é abençoar a vida do outro, não queira só arrancar do outro não. Se coloque dizendo: não, eu não quero arrancar de ninguém não, eu quero abençoar a vida de pessoas. É assim que é a semeadura, essa é a lei da semeadura. É você se desprender e abençoar a vida do outro. Não te serve, o outro está precisando, toma aqui, meu irmão. Eu acho engraçado hoje as igrejas que as roupas que não prestam está vendendo. É o cúmulo do absurdo. Eu não consigo entender como é que uma igreja faz bazar. Eu não consigo entender como é que uma igreja que prega amor, pega roupa que é para doar e vende. Que contradição desgramada é essa, meu irmão? Isso é igreja ou comércio? Não, nós temos que fazer bazar, é para abençoar as pessoas. Fala: irmão, vai ter um bazar beneficente, venha, você que está precisando de roupa, vem pegar. Não é fazer bazar não, pelo amor de Deus. Você sabe, a igreja, ela vai ser condenada é pelo pecado de omissão. Jesus diz que muitos se apresentarão diante dele dizendo: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês estavam fazendo bazar para me vender roupa. Ou eu estou errado? Igreja que bota uma barraca eu falo mesmo, meu irmão. Bota uma barraca na frente para vender roupa, irmão. Que lei de semeadura é essa? Que bênção é essa que está distribuindo para o povo? É por isso que lá na rádio eu falo: ó, sai desse ano de perdição. Se você entrar numa igreja, o cara só está falando de dinheiro, de toma para cá e de tanta coisa, sai desse comércio, larga esse atribulado para lá. Ou a gente vira igreja de verdade, ou a gente abençoa a vida de pessoas, ou a gente faz cesta básica para doar, para abençoar pessoas, ou a gente faz um ato como esse, dizer: irmão, você está precisando de quê? Uma cirurgia? Nós vamos levantar o dinheiro da cirurgia e lhe abençoar. É sobre isso, irmão. Sobre a gente viver o verdadeiro evangelho, da gente abençoar pessoas, da gente ser igreja de verdade. A Bíblia diz, sabe o quê? Lá no livro de Atos, que a igreja primitiva, aqueles que tinham muitas propriedades, vendiam e repartia com quem? Não tinha. Repartia com quem não tinha. E a Bíblia diz que a igreja crescia na comunhão e no partir do pão.
É sobre isso. É semeadura, é semear na vida do outro, é abençoar o outro. É sobre isso. Você sabe uma coisa? Qual a visão da plenitude? É de abençoar pessoas. Amanhã, eu quero que essa igreja cresça cada vez mais e que tenhamos um caixa na igreja aí de 300, 400 mil. E tiver um irmão na igreja que diz: pastor, eu não tenho condição, preciso fazer uma cirurgia, 20 mil reais. Agora não é oportunista não, o oportunista também comigo não encontra vez não. Tem gente que acha que engana o pastor. Estou falando de irmão em Cristo, sincero, honesto, que chega para a gente e diz: pastor, eu estou com uma filha que precisa fazer uma cirurgia. Como é que a gente na cara dura vai dizer: irmão, vamos orar? Não, irmão, tem dinheiro no caixa? Nós vamos pagar a cirurgia da sua filha, vamos pagar a cirurgia do seu filho. É isso que é ser igreja, é semear na vida daquele irmão, daquela irmã. Não é vamos orar e Deus abençoe, não, traz teu dízimo para Deus mover, não. É por isso que as igrejas hoje, é por isso que a sociedade esculhamba a igreja e pastor, e esculhamba com razão. Esculhamba com razão. Quem fala mal de igreja e de pastor, na sua grande maioria, tem razão, porque só quer saber de arrancar dinheiro do povo, só quer saber de arrecadação, mas não vê a igreja fazendo nada pelas pessoas. E quando o membro padece, todo mundo fecha o olho e não abençoa a vida daquele que precisa. Nós precisamos abrir a nossa visão, senão nós estamos no mesmo barco, afundando junto com aqueles que estão perdidos. Precisamos mudar o nosso coração para sermos fontes para a vida de outros, para transbordar na vida do outro. A bênção que Deus vai derramar na sua vida é para que você transborde para outros, é para que você transborde para a vida social. Nós temos ali um terreno para construir uma creche para criança carente, para que esta igreja venha manter 100 crianças aí, a igreja mantendo. E todo o dinheiro que entrar aqui, a gente manter criança, abençoar a criança, semear na vida de criança, e nós viveremos algo extraordinário. Mas essa realidade lá de uma creche amanhã mantida, só é possível quando nós entendermos o princípio de semear no reino também. De sermos abençoadores, dizer: pastor, a creche é para construir? Vamos, eu vou contribuir com isso, eu vou semear nesta creche. Não é para a igreja não, irmão, não é para pastor não, não é para ninguém não, é para abençoar crianças carentes. É sobre isso, é sermos igreja de verdade, que cumpre princípios e que anda segundo o curso da palavra de Deus. Entenda, tem muitas coisas que a gente precisa entender sobre a lei da semeadura. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você dá, mais você recebe. E se você abençoa, você é abençoado sobremaneira, porque Deus é fiel à sua palavra, e se Ele estabeleceu este princípio, então Ele vai te abençoar. Que nós sejamos, ao invés de barragem, fontes para a vida de outros, fontes que derramam e que abençoam a vida de outros. Deus te abençoe, receba esta palavra em teu coração.